Tudo bom? Então tá testando o áudio aí, professor? Tô ouvindo. Beleza, então. Já já eu começo. Vai entrar mais um pessoal aí. Temos 11. Oi, Denise. Pessoal, bom dia. Essa imagem aí da VTR de Santana, ela parou agora aqui. Eu sou Maria Leia, trabalho no SAMU. E na frente aqui do SAMU Metropolitano, aqui da Jovino, pedindo ajuda, porque um paciente com Covid-19 dentro da VTR de Santana, que foi transferido aqui para Macapá, nem a UPA Zona Sul não quis receber e nem o HE. Olha que absurdo. Aí os guerreiros ficam rodando com esse paciente. Aí imagina o psicológico desse paciente de estar sendo... Gente, escuta essa que o professor Juan mandou aqui. Cadê? Pessoal, bom dia. Essa imagem aí da VTR de Santana, ela parou agora aqui. Eu sou Maria Leia, trabalho no SAMU. E na frente aqui do SAMU Metropolitano, aqui da Jovino, pedindo ajuda, porque um paciente com Covid-19 dentro da VTR de Santana, que foi transferido aqui para Macapá, nem a UPA Zona Sul não quis receber e nem o HE. Olha que absurdo. Aí os guerreiros ficam rodando com esse paciente. Aí imagina o psicológico desse paciente de estar sendo rejeitado dentro do local que ele teria que ser cuidado. Então eu sei que nesse grupo está o senador Randolph, que ele pode fazer alguma coisa, pode intervir quanto a essa... Isso é uma palhaçada, gente. Isso é uma palhaçada. Aqui nós do SAMU, em média, a gente está fazendo transporte de paciente, 10 pacientes por dia. Não tem hora. É meio-dia, é durante o dia, seja no sol, seja na chuva, a gente está fazendo. Já são mais de 10 trabalhadores afastados do serviço porque podem estar com Covid-19 e nós não temos teste rápido para fazer nem para os trabalhadores. Então está um absurdo, a gente já chegou no caos. A gente não vai chegar no caos, nós já chegamos. Deixa eu parar aqui, a mulher tá agoniada. Gente, a ambulância rodando na cidade porque não tinha de botar o paciente. Ai, ai, ai. Eu preciso escutar o áudio da filha do... Não, tem um texto que tá postou no Face, Filha de quem? daquele áudio do servidor Jorge, lá do Palácio, ele que faleceu também essa semana. Ele foi lá na UPA lá, disseram pra ele lá que era só uma gripe e mandaram ele embora pra casa. ela vem colocando o texto tudinho lá, falando tudinho no final, o mesmo médico que consultou ele no primeiro dia e mandou pra casa, foi o que consultou no último dia. E que deu um atestado de óbito. No final das contas. Cada uma, gente. Nem tem tanto paciente, assim, quer dizer, tem, né? Mas pensei que tava assim não, porque os números que eu tenho visto são razoavelmente baixos aqui. Não é que nem Manaus, que tá o pessoal morrendo em casa já porque não tem cama no hospital. Tem jeito, fica em casa. Porque existe a necessidade de criar áreas específicas para doença contagiosa. Mesmo que exista leitos nos hospitais. Oi, Janilson. Tô te ouvindo. Disponível. Entendi. Certo. Mais dureza. Esperar aqui. Mais um minutinho. Certo. Jonilson tá no telefone. E aí, tá falando com quem, Jonilson? Ele não tá nem me ouvindo. Deixa eu botar ele no mudo aqui.
Deixa eu avisar, a Amanda E, começou. professor, Fala. mas essa situação da saúde tá bem complicada, porque a avó da minha filha, ela tá assim, num estado grave, sabe? Ai, Aí tadinha. ela foi pro Lago Silva e aí fizeram exame de sangue nela. E ela tá com baixa oxigenação no sangue, ela tem muita dificuldade para respirar. Aí encaminharam ela lá pro HE. Só que o doutor falou que ele não ia fazer isso com ela, no caso entubar ela, porque as pessoas que estavam lá estavam em estado muito crítico e ele estaria, tipo, colocando a vida dela em risco. Mas ela tá em casa, em isolamento. Mas ela não tem nem o oxigênio, a máscarazinha com tubo de oxigênio? Oi? Porque antes de entubar, eles tentam botar uma máscara de oxigênio com... Só que aí, no caso, pelo que foi informado, ela ia ficar entubada, porque ela tava com muita dificuldade para respirar. Entendi. Aí ele fez ela assinar um termo, mas o pai da minha filha, estão os 4 em isolamento. O pai da minha filha, o irmão, o avô e a avó, né? Só que o caso dela é mais delicado. E aí ela tá em casa, mas assim, ela tá na mesma. Gente. Ela tá assim, muito debilitada na cama, ela respira com muita dificuldade. E eles estão em casa, entendeu? Porque não tem como assistir ela no hospital, não tem como deixar ela Então lá. Então já estão as camas todas ocupadas ou é por perigo? É por perigo para ela porque as camas estão ocupadas? É perigo para ela, porque ele falou assim que o estado dela é grave, só que as pessoas que estão lá é mais grave que ela, então ela poderia morrer, entendeu? Mas se ela já tá doente? Se ela já tá doente, não faz? Só que ele disse que não seria justo com ela fazer isso, manda ela pra casa, manda ela assinar um termo. Tá estranha essa história, porque se ela tá doente já, não adianta, ela não vai pegar, mas se ela já tá doente, ela tem que ficar no hospital. E aí, no caso, também tava sem teste rápido, e acho que vai sair amanhã, ela foi, e vai sair amanhã um teste de 7 dias, né, que eles fizeram, o resultado só com 7 dias, porque não tinha teste rápido. Aí ela tá em casa. Mas eu acho que vão admitir ela tendo cama para ela. Talvez eles estejam esperando o teste para comprovar, porque eles não podem alocar recursos no hospital assim, se não tiver a comprovação clínica, né, do teste. Talvez seja isso. Aí de repente saindo o resultado amanhã eles admitem ela para ficar no hospital já. Porque não é perigoso para ela. Porque assim eles devem estar esperando o resultado só, porque você falou que eles não queriam botar ela lá porque não tinha certeza se era, né? Só que assim, vamos supor, ela tá com todos os sintomas. Ela tava com todos, e assim, o mais agravante mesmo é a questão respiratória dela. Entende? Mas eu acho que nem eu, quando eu fiz tratamento de leucemia uns 6 anos atrás. Eu já tô bom, 100%, mas eu fiquei um tempo assim, bem, bem ruim. E aí, quando eu fui bater no hospital, lá em São Paulo, no HC, no Instituto Câncer, eles me admitiram, assim, eles falaram, olha, pelo que eu tô vendo aqui, você tá com leucemia crônica, não tem, o teu hemograma tá tudo errado, isso aqui o médico sabe, né? Mas ele falou, mas eu não posso te admitir aqui até sair o resultado do PCR, que é o exame que realmente atesta, que comprova e tal. Então, eu acho que é o caso dela, talvez. Eles estão esperando sair o resultado que comprova para poder admitir ela na unidade lá de tratamento, para ela ficar sob vigilância lá, para talvez entubar se precisar. Tomara que seja, porque então é porque tem vaga e tal. Talvez seja esse o caso dessa ambulância de Santana aí que tá rodando, ficou rodando, mas porque não tinha ainda o resultado definitivo. Não sei. Aliás, começando a aula nessa conversa, para quem não sabe ainda, que não está informado, acho que a maioria de vocês estão, que eu tô até triste hoje para dar aula, tô assim, desmotivado para dar aula, que a mãe da professora Aline faleceu de Covid, anteontem, se não me engano, ou ontem. O resultado saiu, hoje estava na imprensa até, porque ela foi a primeira, ela era enfermeira, a mãe da Aline, e foi a primeira funcionária, né, do sistema de saúde, enfermeiro, médico e tal, aqui em Macapá a falecer porque estava tratando as pessoas doentes e tal, e pegou. Então tá todo mundo... Não sei se vocês tiveram aula com a Aline já. Chegaram a ter, porque ela tá dando aula no CEAP agora, ela não tá na Fabram mais.
Então eu fiquei triste, porque a Aline é maravilhosa, né? A professora ótima, ela sempre cuidadosa com os alunos. Eu até brinco, eu sou menos cuidadoso com vocês do que a Aline. A Aline sabe o nome de todo mundo, ela é carinhosa com os alunos sempre, ela é preocupada. Eu sou preocupado com vocês, mas eu sei lá, eu me concentro mais na disciplina, no conteúdo. A Aline sabe o nome de todo mundo, os alunos dela tudo. Eu não sei. Eu não lembro não, sinceramente com vocês. Então ela é toda carinhosa e cuidadosa, eu fiquei chateado por ela. Não sei como é que ela tá em casa, que eu não falei com ela ainda. Ela deve estar recebendo 1 milhão de ligações. Eu falei, eu não vou encher o saco dela agora não, mas estou preocupado com ela. Professor, o senhor acha que no decorrer da situação não vai ser possível, eu acho, a gente retornar nossas aulas em março? Eu tô falando isso desde o começo da brincadeira. Eu não vejo como voltar. Eu não vejo como voltar esse semestre. Eu quero crer que a gente retorne em agosto, mas eu também não sei, porque assim, isso só vai resolver mesmo quando tiver vacina. Ou quando todo mundo tiver pego. Das duas, uma. Então, mas o governo vai começar a abrir a economia aos poucos, conforme o sistema de saúde estiver conseguindo absorver os novos casos, que é o caso de São Paulo agora, que São Paulo conseguiu zerar os exames, que eles estavam com uma fila de exame enorme lá em São Paulo que não conseguia fazer em tempo, sabe? Sim. Resultado. 20 mil. Mas eles aumentaram muito a capacidade produtiva. São Paulo os hospitais são todos lá, é foda. Então eles conseguiram zerar os exames na fila e estão conseguindo monitorar melhor lá a situação. E o governador já falou que dia 11 de maio vai começar a abrir alguns pedaços do estado, alguns municípios, algumas regiões, aonde tem vaga no hospital, onde o hospital não está super abarrotado. Fala, Ornélio. Achei que ele estava falando. Ou em lugares onde, de acordo com critérios, onde o número de casos está caindo, faz num período de 14 dias. Então tem os critérios, né? Só que, mesmo assim, pode ser que eles abram, depois tenha que fechar de novo, porque voltou a aumentar o número de casos, ou pode ser que abra e fique aberto, mas o vírus vai estar rodando, não tem como. E a última coisa que deve abrir, as últimas coisas que devem abrir, porque não são consideradas atividades muito essenciais, então devem ser as escolas, e também porque é nas escolas que circula muito, né? As crianças, eu não digo nem ensino superior, mas também, mas ensino fundamental, ensino médio, a molecada passa de um para o outro, leva para casa, então talvez em agosto, eu não sei, mas talvez até em agosto a gente continue tendo aula online. Eu acho que não, eu acho que pelo andar da carruagem, a gente olhando como está nos outros países, país que está abrindo sério, né? Não os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma doidice que eles estão fazendo lá, mas países tipo a Alemanha, Espanha agora, até a Itália começou a abrir algumas. Oi, Amanda! A Amanda tá mandando mensagem. Alguns países até começaram a abrir um pouco a economia já, inclusive países que foram muito afetados porque lá já conseguiu estabilizar. Mas estabilizar não quer dizer que resolveu. Só vai resolver quando tiver vacina ou quando todo mundo pegar. A gente nem sabe quantas pessoas estão pegando esse vírus e não sabem que estão doentes, porque tem muita gente que pode estar pegando e não sente nada. Eu vi outro dia uma reportagem da BBC, que a BBC manteve uma equipe de repórteres no norte da Itália fazendo reportagens com os casos lá. E aí, depois de um tempo, eles voltaram para Londres. Aí eles foram fazer o teste rápido, que é o teste que diz se você está infectado agora ou se já foi infectado e não está mais. E eles testaram o repórter, o motorista e o cameraman. E dos 3, 2 nunca pegaram, nunca tinham pego Covid. E o terceiro tinha pego e já tinha sarado. Ele falou, não senti nada, não sei, não estava nem sabendo que eu tinha pego Covid, mas o resultado do exame deu positivo para ele. Então tem muita gente que pode estar na cidade, a gente não sabe. A gente também tendo essa métrica, é possível saber quantas pessoas estão imunizadas porque pegaram o vírus. De repente, se muita gente tiver pego o vírus e tiver imunizado, também dá para abrir economia porque é como se tivesse vacinado, né? Mas ninguém sabe direito, porque não tem exame. Quando não tiver exame para todo mundo. Mas enfim, vamos ter aula para distrair um pouco. Eu só tô meio xoxo hoje por causa do negócio da Aline.
Bom, vamos voltar aqui para o tema da aula passada. Eu quero recuperar um pouco, porque no final da aula foi dado meio rápido, e algumas pessoas ficaram um pouco, não entenderam muito bem e tal, que é o tema da ação civil ex delicto. Não é ex officio. Ex officio é quando o juiz dá uma ordem de gabinete dele, sem ser provocado, tá? Ex delito é da ação civil ex delito, que é latinês para ação civil, que é proposta em razão de sentença no criminal. Abram o Código de Processo Penal de vocês aí. Deixa eu abrir o meu aqui também. Tem duas partes do CPP que são importantes para entender a ação civil ex delito. Deixa eu achar aqui. Ação penal. Isso da ação civil. Título 4 do CPP, a partir do artigo 63. Isso vale também para... Vocês vão estudar isso em direito civil também, talvez em administrativo, vai aparecer esse tema também. É um tema que aparece em várias áreas do direito, porque a Constituição fala que as esferas civil, administrativa e criminal são independentes entre si. O que quer dizer, via de regra, de modo geral, que o que é decidido numa esfera não impede que a outra esfera tenha um entendimento diferente ou que haja algum tipo de investigação ou procedimento em outra esfera do direito. Estou conseguindo áudio. Está aqui a aula e não tem áudio. Você está sem áudio, bicho? Ah, peraí. Quem que tá falando? É o seu Gil. Você tá me ouvindo? É o seu Gil? Será que ele clicou... Peraí. Não é reservada... Peraí. Tentem ajudar ele aí. Quando se entra na aula, porque fica aparecendo só a sua imagem e não sai áudio. Vocês não estão me ouvindo? Ninguém tá me ouvindo? Não, eu tô ouvindo normal. Tô escutando normal também. Tô tudo normal. Professor, tô ouvindo normal. Tá normal o áudio. Então tem que alguém dar um help aí pro seu Gil. Parece que caiu água no teclado do celular do notebook dele. Ai, tadinho. Eu não sei, a aula vai ficar gravada. Vai estar no YouTube depois, se quiser assistir depois, quem tiver com dificuldade. Aliás, a de semana passada tá no YouTube também. Eu repito isso toda a aula, né? Não sei quem tá cadastrado no meu canal do YouTube e quem tá no Salas Virtuais. Depois da aula, no mesmo dia, eu tô postando o vídeo da nossa aula no YouTube. Eu não sei se vocês têm acesso aí pelo site da Fabram, mas eu acho que tem também. Mas de qualquer forma, tá no meu canal do YouTube e eu coloco o link no Salas Virtuais sempre. Abimael. Alguém me empresta uma internet decente? Não sei. Vou continuar aqui, gente, porque senão... Deixa eu ver quantos tem já. Estamos com 35 alunos, tá bem cheia a turma. Vamos lá. Eu tô me repetindo, mas é porque alguns alunos pediram, porque não entenderam muito bem, então eu preciso falar disso de novo, tá, gente? Vou tentar ser o mais breve possível para quem já entendeu esse negócio. Eu não gosto de me repetir muito, mas também às vezes eu falo muito rápido e eu penso muito rápido, as pessoas às vezes não pegam. Então, de novo, as esferas administrativo, civil e criminal são independentes entre si, o que significa que a decisão numa área não implica necessariamente em efeitos na outra área. Isso é a regra geral, mas existem exceções. E a principal delas é a relação entre a esfera criminal e as demais esferas do direito. Então, quando a Constituição fala que as esferas são independentes entre si, elas são per non mútil. Na prática, a esfera criminal se sobrepõe sobre as demais, em algumas situações, tá? E na prática, a esfera civil também se sobrepõe sobre a esfera administrativa. Porque nenhum funcionário de repartição pública, de procedimento administrativo, vai dar uma decisão contrária ao que um juiz civil decidiu na esfera civil. É muito tênue essa linha. Então, em tese são independentes entre si e tem situações onde a pessoa, num procedimento de responsabilização criminal ou civil, é julgada inocente, mas lá no procedimento administrativo ela pode ser responsabilizada de alguma maneira. Principalmente gente que trabalha na área militar, ou na área de polícia militar, ou na área da militar federal, onde o regramento sobre responsabilização é muito mais severo do que o regramento geral para todos nós. Então é possível,
Mas existem algumas situações que impedem que a esfera administrativa ou a civil tomem decisões contrárias à esfera criminal. Então, tudo isso para dizer de novo, elas são independentes em teoria, mas em situações concretas, elas podem ser dependentes das demais esferas. A principal situação que a gente precisa ter em mente aqui é a relação entre a esfera criminal e as demais. Por quê? Porque dependendo da sentença criminal, ela pode ou não produzir efeitos na esfera civil e na esfera administrativa. Na esfera civil, por estabelecimento expresso do Código de Processo Penal, a partir do artigo 63. Eu vou ler algumas partes para vocês só, porque é muito grande o pedaço aqui, tá? E depois a gente vai olhar alguns casos específicos. Então, o artigo 63 fala: transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe execução... Espera aí que tem um barulho estranho aqui. Vocês estão ouvindo barulho estranho, gente? Eu não sei, que eu tô procurando aqui quem é, mas não tá. João de Barros, talvez não. João foi que falou agora. Melhorou. Via de regra, mantenham os microfones de vocês todos desligados. E aí, quando vocês querem falar, vocês clicam pra falar, não tem problema. Mas não deixem os microfones abertos, porque pode captar microfonia, uma série de coisas. Eu não tô vendo ninguém aqui com o microfone ligado, mas não. Então tá. User, peraí. Eu vou desativar o som dele. É quem tava com dificuldade. Desativei, pronto. Vamos continuar. Então, vamos ler aqui o artigo 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil, para o efeito de reparação de dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso tarará, sem juízo à apuração do dano efetivamente sofrido. O importante aqui é o artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Artigo 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil, inciso 1, despacho de arquivamento do inquérito policial. Então, não é porque a ação penal foi arquivada que na esfera civil eu não posso investigar. Eu posso propor uma ação civil mesmo com o inquérito policial arquivado, tá, gente? Inciso 2. A decisão que julgar extinta a punibilidade. E inciso 3. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Por óbvio, né? Esse inciso 3 quer dizer o seguinte: o que você fez pode não ser crime, mas ele pode ser passível de responsabilização na esfera civil, mesmo assim. Né? Que caso de dolo, negligência, imprudência ou imperícia na esfera civil. Mas para entender bem a ação civil ex delito, a gente precisa olhar no CPP o artigo que trata da sentença do juiz que julga o mérito da ação penal. Deixa eu achar aqui o dispositivo. Sentença. Deixa eu só achar as sentenças aqui. Intimação, instrução criminal. Tem aí, gente. 386, professor. Qual? 386. Esse daí. Eu falei na aula passada. Já tô me repetindo muito. Quem falou agora? Deixa eu ver aqui. Tô chegando. Então, sentença condenatória, sentença penal pode ser de dois tipos. Na verdade, pode ser de três. Você pode julgar com base no mérito, e aí pode ser condenado ou absolvido.
E o terceiro é você julga inepta inicial e dá extinto o processo sem julgamento do mérito. Esse terceiro caso não é o caso que a gente está lidando aqui. A gente está lidando quando há julgamento do mérito, que é aí que vai produzir efeitos na esfera civil e na esfera administrativa também, tá? Então, a sentença que julga o mérito, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser condenatória ou ela pode ser absolutória. Se ela é condenatória, por óbvio, ela vai produzir efeitos no cível imediatamente. O que quer dizer? O que quer dizer que na esfera cível não vai mais se discutir a existência do fato ocorrido, nem o nexo de causalidade e nem a culpa do agente. Se o criminal falou que o agente é culpado e acabou. Ninguém vai discutir isso mais no cível. O contrário não é verdade. Se tem alguma coisa que foi apurada no cível, que foi decidido que o réu é culpado, é responsável, isso não vai produzir efeitos no criminais necessariamente. Por quê? Porque a base, a exigência probatória na esfera criminal é muito maior do que na esfera cível. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai ver hoje ainda, sobre citação, é que revelia no criminal não produz efeito. Não existe na prática revelia no processo criminal. No cível, se eu não entro com uma contestação, os dados alegados pelo autor são tidos como verdade pelo juiz e a pessoa é condenada no mérito. Está ferrado se não constituiu advogado, se não respondeu nos autos. No cível. No criminal, se o Ministério Público entra com a ação e o réu, o acusado, ele não se defende, não é revelia que é dada, não. A gente vai estudar o que acontece na sequência. Isso e uma série de outras questões na área criminal que não são possíveis na área cível e que dão muito mais espaço para a ampla defesa e o contraditório. Portanto, algo que é decidido na esfera cível não vai produzir efeitos no criminal. Inclusive, via de regra, a ação civil, quando você entra com ação civil tendo em vista um fato que está sendo investigado pela polícia também, pelo inquérito criminal, a ação civil é suspensa. A ação civil fica suspensa esperando a resposta do criminal, porque o juiz civil sabe que o que ele decidir não vai ter efeito no criminal. E o que o criminal decidir vai ter efeito no dele. Então ele para tudo e espera o criminal decidir qualquer coisa, porque não adianta o juiz civil tomar uma decisão e o criminal vem e fala o contrário depois. Tá? Então, voltando aqui aos tipos, a sentença condenatória ela sempre vai produzir efeitos na esfera civil, em termos de responsabilidade civil. A pessoa que gerou um dano e vai ter o dever de responsabilizar, de restituir esse dano gerado. Né? Óbvio que tem que ser uma sentença de um crime que causou dano a uma pessoa. Tem crimes que não causam dano a ninguém, mas são considerados crimes, causam dano à sociedade como um todo. Mas a princípio não geram dano para ninguém. Tráfico de drogas, por exemplo, eu nunca vi caso de usuário que entrou com uma ação na justiça pedindo reparação porque comprou droga e ficou doente depois. Não sei se tem, mas a princípio eu acho que não. Então essa sentença pelo crime de tráfico de drogas não vai ter efeito a princípio na esfera cível. Mas crimes que tem vítima, lesão corporal no trânsito, homicídio, latrocínio, essas coisas todas têm uma vítima clara aí. Crimes contra a sociedade falimentar, pessoa que comete um crime contra a ordem econômica, você pode afetar uma empresa diretamente, e aí aquela empresa pode entrar com uma ação civil para restituir o dinheiro do dano, do prejuízo causado, mas primeiro você vai esperar o resultado da decisão criminal. Então, a sentença condenatória, via de regra, no criminal, vai estabelecer verdade sobre os fatos, sobre o autor dos fatos, e aí o juiz civil não vai poder mais discutir isso aí, não. O que é interessante a gente observar não é a sentença condenatória, é a sentença absolutória, porque a sentença absolutória tem vários tipos diferentes. Ordem de prisão com mérito só tem um. A pessoa é culpada de ter cometido aquele ato criminoso. Acabou. Sentença absolutória não. A pessoa pode ser absolvida por uma série de razões e questões diferentes. Tudo isso está no artigo 386, que eu li semana passada, muito rápido no final da aula, o pessoal estava cansado já, e que eu vou olhar, a gente vai passar por ele de novo com calma, tá? Primeiro, então o artigo 386 fala da sentença absolutória. O juiz absolverá o réu desde que reconheça. Então, todo juiz, quando dá uma decisão absolutória, na parte dispositiva, ele vai indicar quais incisos ele está utilizando para absolver aquela pessoa. E aí é com base nesses incisos que é possível se discutir se houve ou não coisa julgada na esfera civil e na esfera administrativa. O inciso 1 fala assim: está provada a inexistência do fato. Quer dizer, o juiz
reconheceu que o fato nunca existiu. Se o juiz criminal afirmou categoricamente que o fato não existiu, o juiz da esfera civil não pode chegar e dizer que o fato existiu depois. O contrário não é verdade. Se o juiz civil não encontrar a existência do fato, o juiz criminal pode depois encontrar a existência do fato, tá? O inverso não acontece da mesma forma. Por quê? Porque, de novo, na esfera criminal a exigência probatória é muito maior. Na prática, isso não vai acontecer, a princípio, porque o juiz civil sempre vai suspender o processo para esperar a resposta do criminal. Mas numa situação esdrúxula, onde o juiz civil tomou alguma decisão de maneira antecipada ao juiz criminal, e o juiz civil falar que o fato não existiu, o juiz criminal depois não pode vir falar que... Desculpa, isso não vai ter feito na decisão do juiz criminal. O juiz criminal pode tomar uma decisão contrária do juízo civil. O contrário, já não. Se o juiz criminal disser que o fato não existiu, o juiz do civil não pode vir dizer que o fato existiu depois. Isso é coisa julgada na esfera civil. Portanto, pelo 386, inciso 1, se o juiz sentenciar, der uma sentença absolutória, se o juiz criminal der uma sentença absolutória com base no inciso 1, na esfera civil não pode existir responsabilidade civil. Percebe? Porque se o fato não existe, não é possível eu pedir indenização do autor. Se o fato não aconteceu, vamos para o inciso 2. O inciso 2 é muito parecido com o inciso 1. O inciso 2 fala não haver prova da existência do fato. No 1, o dispositivo está provada a inexistência do fato. O inciso 2 é o princípio do indúbio pro réu. Não haver prova da existência do fato. Não quer dizer que o fato não aconteceu. Quer dizer que não houve elementos probatórios suficientes para que o juiz decidisse pela condenação. Então, o juiz decidiu pela absolvição em dúbio pro réu. Isso também vale para o tribunal do júri, tá, gente? Isso também vale para a sentença que pedir pelo arquivamento, porque não existem provas, provas do crime terem acontecido. Mas... se o juiz decidir qualquer coisa no processo com base no inciso 2 do 386, isso não vai produzir coisa julgada na esfera civil. Por quê? Não foi porque na esfera criminal não existiu prova suficiente para condenar a pessoa à prisão, que na esfera civil não é possível considerar as provas existentes como instrumentos comprobatórios suficientes para demonstrar a responsabilidade civil do agente que causou o dano ao réu. Que causou dano à vítima. Estão entendendo? Então, o inciso 1 produz coisa julgada no cível. O inciso 2 não produz coisa julgada no cível. Em essência é isso. Vamos para o inciso 3. O inciso 3 fala sentença absolutória com base no fato de que o ato cometido não constitui infração penal. Então, a sentença na parte dispositiva, na parte do relatório e na parte do arrazoado do juiz, o juiz explica que o fato ocorreu, o fato foi cometido pelo agente, porém, esse fato não constitui infração penal. Se não constitui infração penal, o juiz vai dar uma sentença absolutória, porque se não é crime, não tem como eu prender a pessoa. Mas esse inciso 3 não vai fazer coisa julgada na esfera civil, porque por mais que isso não constitua crime, na esfera criminal, na esfera civil pode ser um fato que dá ensejo à reparação civil, reparação por dano. Tá? Então, também não vai constituir coisa julgada na esfera civil se o juiz absolve a pessoa com base no inciso 4. O inciso 5. Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Então, raciocinem junto comigo aqui com o que eu já falei antes. O que o juiz está absolvendo o cara? Por quê? Ele está dizendo que existe prova do crime, existe prova de que o crime aconteceu, mas eu não consegui provar que o réu cometeu aquele crime. Pode ter sido cometido por outra pessoa. Eu não tenho instrumentos probatórios suficientes. O juiz não se convence de que aquela pessoa cometeu aquele crime. Nessa situação, ou o júri, né? Nessa situação, eu não disse que o cara não cometeu o crime. Eu disse simplesmente que não existem indícios para eu prender ele. Eu não consegui dizer se foi ele que cometeu o crime ou se foi um terceiro que cometeu o crime. Nessa situação, isso não vai produzir coisa julgada na esfera civil. Por quê?
O juiz criminal não afirmou categoricamente que eu não fiz o crime. Ele disse apenas que eu não consigo dizer isso com toda certeza absoluta, in dubio pro réu. Mesma situação do inciso 2, in dubio pro réu. Mas o juízo cível, ele pode se convencer de que existem indícios suficientes de que aquela pessoa concorreu para o resultado do que gerou o dano. Então, o que não convence o juiz criminal pode convencer o juízo civil. Portanto, o inciso 5 também não produz coisa julgada na esfera civil. Tudo que eu estou falando aqui vale para a esfera administrativa também, tá? Procedimento disciplinar administrativo, de policial ou de agente público que está atuando de servidor público, também vale. Inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu da pena. Legítima defesa, estado de necessidade, vocês sabem. Exercício regular do direito. Pelo inciso 6, se o juiz criminal absolve a pessoa com base no inciso 6, ele vai fazer coisa julgada na esfera civil. Por quê? Porque o juiz criminal afirmou categoricamente que a parte cometeu o ato tido como ato criminal, ato tipo penal, porém o fez com base nas excludentes de culpabilidade. Portanto, eu não posso responsabilizar essa pessoa pelo que ela fez na medida em que ela agiu no exercício do seu direito. Eu tenho o direito de me defender de alguém que tenta me matar e matar aquela pessoa em legítima defesa. E eu não posso ser responsabilizado por isso na esfera criminal, nem na esfera civil. Por força do que está estabelecido lá no artigo 63, 65 do CPP, que eu já li para vocês, mas também pela lógica, né, gente? Eu não posso o juiz criminal falar, a pessoa matou outra em legítima defesa, mas aí o juiz civil falar, mas ela tem que indenizar mesmo assim, porque não era para ter matado. Mas se eu estava agindo em legítima defesa, como é que depois eu vou ter que pagar para a família, porque eu matei o bandido que estava tentando me matar? Agora eu tenho que além de sofrer o perigo de quase morrer, eu preciso agora indenizar a família do bandido que tentou me matar? Não tem sentido, né, gente? Então, de novo, nesse caso, a sentença da esfera criminal vai produzir efeitos na esfera civil também. Inciso 7. Não existir provas suficientes para a condenação. O inciso 7 é o contrário do inciso 5. Ou, desculpa. Não existir prova suficiente para a condenação. O inciso 7 é basicamente a mesma lógica do inciso 2 e do inciso 5, é o in dubio pro réu. O juiz, de modo geral, não encontra indício suficiente para condenar a pessoa pelo cometimento do crime, então ele julga essa pessoa inocente. Mas essa decisão com base nesse inciso não vai produzir resultado na esfera civil e nem na administrativa, porque na esfera civil ou administrativa o mesmo conjunto probatório pode ser suficiente para convencer o juiz ou o administrador público de que aquela pessoa deve ser responsabilizada na sua devida esfera. Tá bom? Encerrou esse assunto? Acho que deu para vocês entenderem bem agora. Eu fui bem pontual com os casos concretos. Se eu cobrar isso de vocês numa prova, eu não vou pedir para vocês decorarem os incisos. E eu espero que nos concursos que vocês venham fazer na vida, não venha uma prova querendo que vocês decorem esses incisos. O que eu quero que vocês entendam é a lógica da coisa. Porque aí, se cair uma questão que envolve esse tipo de coisa, por mais complexa que seja a questão, vocês vão conseguir raciocinar. Vocês vão falar, olha, não tem pé nem cabeça o juiz criminal dizer que uma coisa aconteceu e o juiz civil dizer que aquela coisa não aconteceu. E o contrário também. Tem pé nem cabeça o juiz criminal dizer que uma coisa aconteceu e depois o juiz civil falar que aquela coisa não aconteceu. Tem que ter uma hierarquia entre os dois aí que sobreponha o que um está falando sobre a do outro. E nessa situação é o juiz criminal que tem quem fala mais alto. É o juiz criminal que vai falar mais alto aí. Tá, gente? Então, por fim, esse assunto. Outro assunto que eu passei de maneira rápida, mas eu quero só mencionar ponto aqui, porque não é um caso muito comum, mas que tem que ser mencionado, que é a ação privada subsidiária da pública. Nós estudamos a ação pública, penal pública incondicionada, que é feita pelo Ministério Público, que é a mais comum, que é o pão com queijo do direito criminal, que é o que o Ministério Público faz. A gente estudou essa bem a fundo. A gente estudou a queixa-crime, também bastante, apesar de que é uma coisa rara, não acontece tanto, mas acontece também.
E a gente estudou a ação penal pública condicionada à representação. Também eu dei os exemplos aqui de crimes contra a ordem financeira, crimes contra a ordem tributária. A gente viu uns exemplos aqui. Não tem mais o crime de crimes contra a ordem sexual aí, né? Mas ficou faltando eu falar da ação penal privada subsidiária da pública. Que ação é essa? Deixa eu só ver o dispositivo aqui no CPP também. Basicamente, é a ação penal que é cabível quando o Ministério Público se queda inerte no oferecimento da ação penal. Isso acontece quando a investigação criminal já terminou, o inquérito está pronto, o inquérito está feito já, e o Ministério Público não está agindo, nem pedindo arquivamento, nem entrando com ação penal. Simplesmente o Ministério Público está inerte, nem pedindo novas diligências, nem pedindo para o delegado fazer alguma investigação além, antes de oferecer a ação penal. Simplesmente o Ministério Público não está atuando como deveria aí, por qualquer razão que o valha. Nessa situação, é possível que o privado, a vítima, ou em situações onde a vítima morreu, seu cônjuge, seus filhos, seus ascendentes ou seus irmãos, é possível que essas pessoas, ou seus descendentes, ascendentes, colaterais ou cônjuge, né? Que qualquer uma dessas pessoas ingresse com ação penal privada subsidiária da pública. Essa ação ela seria privativa do Ministério Público. Só quem poderia entrar com essa ação seria o Ministério Público. É uma ação civil pública incondicionada. Porém, o Ministério Público não está agindo. Nessa situação, a vítima pode buscar entrar com ação penal privada subsidiária da pública. Agora, como que se caracteriza essa inação do Ministério Público? Se caracteriza, a princípio, começa essa caracterização olhando para os prazos. A gente estudou um pouco os prazos no inquérito policial, eu não vou lembrar os prazos todos de cabeça aqui, mas existem prazos a partir do qual o inquérito policial tem que ser terminado, se não me engano, 30 dias, tem com réu preso, com réu solto, tá tudo isso no Código de Processo Penal, os prazos especificamente. Existe o prazo para o delegado terminar, concluir o inquérito policial e enviar esse inquérito para o Ministério Público. E existe prazo para o Ministério Público, depois desse inquérito policial concluído, ingressar com ação penal, pedir pelo arquivamento ou pedir novas diligências. Se ultrapassado esses prazos todos, se ultrapassado o prazo do Ministério Público oferecer ação penal, pedir o arquivamento ou pedir pela absolvição sumária ou pedir ou ingressar com ação penal, o privado pode ingressar com essa ação penal. Deixa eu só achar o artigo, acho que é o artigo 24 do CPP. Deixa eu olhar aqui, para a gente ler junto. Não, o artigo 24 é o da ação penal. Cadê? Só falar os prazos para vocês que eu achei aqui. O prazo que varia em regra de 15 dias para réu preso, 5 dias para réu preso, a 15 dias para réu solto. Tá? Esses prazos, só para falar para vocês, a jurisprudência, de modo consolidado, de maneira generalizada, entende que esses prazos... deixa eu achar aqui. 31 do CPP. Tá ok, então. Obrigada. Deixa eu só abrir aqui para mim também. É... 30 e o 31, tá? Não, peraí. Deixa eu... 29, desculpa, gente, o artigo 29. É porque todos eles tratam desse assunto, mas o principal é o artigo 29, tá bom? Vou ler para vocês. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elemento de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência da querelante, retomar a ação como parte principal. Então, esses prazos que o Ministério Público tem para oferecer à ação
não são prazos terminativos. O que isso quer dizer? Como tudo no direito no brasileiro, de modo geral, prazo é para parte. Prazo, juiz e promotor e delegado não tem prazo, tá? Tem prazo na lei, você pode usar o prazo para caracterizar alguma situação que justifique um HC e tal, mas assim, não é algo determinante como é o prazo do réu, o prazo da parte na esfera civil. Juiz tem um prazo para soltar a sentença. Se o juiz não cumprir esse prazo, o que acontece? Nada. Espera o juiz cumprir o prazo. Ele vai tomar uma bronca lá na corregedoria dele, mas não vai acontecer nada com o processo. Mesma coisa o Ministério Público. Se o Ministério Público não oferece ação penal naquele tempo, só se o promotor não fizer nada. Se o promotor estiver demonstrando que está agindo de alguma maneira, que está pedindo diligência, olha, eu não ofereci ação penal aqui no prazo ainda, mas é porque eu não estou convencido da culpa e nem da inocência do acusado. Eu estou pedindo mais diligência para o delegado de polícia. Eu estou pedindo mais diligência para, enfim, as esferas administrativas. O Ministério Público está atuando. Ele não ofereceu a denúncia no prazo ainda, mas ele não está inerte. Esse artigo 29, ele só vai entrar em efeito se o Ministério Público estiver completamente inerte. Isso tem jurisprudência vasta no STJ, no STF. Eu estava pesquisando para essa aula umas semanas atrás, e eu fui no STF olhar, tem uma jurisprudência super interessante no STF, assim, recente, de um caso que envolve a Sueli Pini, aqui do Amapá. Não sei se é verdade, foi julgado inocente, tá? Mas tem um caso lá no STF. Eu não li a sentença toda porque ela é muito complexa e não tem exatamente a ver com o tema, mas aparece isso na sentença também. Envolve ela, eu não sei, acho que o Valdez ou o irmão do Valdez, que foi prefeito aqui, o Roberto Góes. Eu não lembro qual dos dois. E um dos pontos dessa envolvia caso de nepotismo cruzado. Eu vou ver uma série de questões relativas à corrupção, tá? Mas o principal ponto ali era nepotismo cruzado. Tanto a Sueli quanto o governador estavam sendo acusados de indicar parente. Eu indico um parente no seu gabinete, você indica um parente meu na sua repartição, coisa que não acontece aqui no Amapá nunca, né, gente? Não imagina, que não tem essas coisas. Isso não pode, tá? Tem decisão do CNJ, tem súmula vinculante do STF sobre nepotismo cruzado, vocês vão estudar isso na esfera administrativa. Tem lei, a lei e a Constituição proíbem o nepotismo, mas tem resolução do CNJ e súmula vinculante do STF que estendem isso para o chamado nepotismo cruzado, que é quando você pratica o nepotismo não diretamente na sua repartição, onde você é o chefe da repartição, mas você combina com o outro para trocar cargo, né? E nessa situação, nessa investigação, tem uma queixa-crime. Tem uma ação penal privada subsidiária da pública. A pessoa que entrou com essa ação, que deve ser algum inimigo político do governador ou alguém que está irritado com a desembargadora, entrou com ação privada subsidiária da pública, alegando que o Ministério Público não tinha entrado com a ação que deveria ter entrado. O STF entendeu, nesse caso concreto, entre várias coisas que eles julgaram lá, entendeu que não era o caso de entrar com a ação privada ainda, porque o Ministério Público, tudo bem, o Ministério Público não cumpriu o prazo, mas ele está investigando ainda. Tá? Então eu só quero que vocês entendam essa distinção. A ação privada subsidiária da pública, pelo artigo 29, ela é possível quando o Ministério Público se queda inerte. Ou seja, quando a lei fala em prazo. Se esta não for intentada no prazo legal. Porém, esse artigo 29, na prática, ele não funciona muito não, porque se o Ministério Público não entrar com ação no prazo legal, porém pedir diligências, produzir investigação, estiver esperando uma carta precatória, estiver esperando algum tipo de diligência que ainda não aconteceu, isso for justificado ao longo do inquérito policial, esse artigo 29 não funciona, ele não entra em efeito. Então, para eu entrar com ação penal privada subsidiária da pública, eu tenho que mostrar nos autos do inquérito policial que o Ministério Público não está fazendo absolutamente nada. E é só nessa situação que é possível entrar com ação privada subsidiária da pública. Mesmo assim, uma vez intentada essa ação privada, a qualquer momento o Ministério Público pode tomar ação para si.
pode chegar, eu esqueci, nossa, é verdade, eu tinha que ter entrado com essa ação. Que bom que você entrou com a ação no meu lugar. Pode voltar para casa, porque agora eu vou trabalhar, eu vou tomar ação e eu que vou prosseguir aqui no processo com a ação, tá? Então, para que serve isso na prática? Serve somente para evitar a prescrição do crime por culpa de inação da parte do Ministério Público. É só para evitar que o crime prescreva, tá, gente? Imagina uma situação onde a vítima está desesperada porque ela quer ver feita justiça e o Ministério Público não está fazendo nada, ou porque foi comprado pelo acusado por corrupção, ou porque o promotor está muito ocupado, ou porque está muito trabalho na vara dele, ele não está tendo como fazer essa ação direito, ou a ação se perdeu aí no meio da burocracia, o Ministério Público não está fazendo nada, para que isso não acabe se tornando uma situação de injustiça por prescrição. Porque da feita que a vítima entra com ação penal privada subsidiária da pública, é suspenso o prazo prescricional. Então, aí, mais na frente, o Ministério Público, se quiser, pode tomar ação. Se o Ministério Público continuar não fazendo nada, a ação vai correr e o juiz vai julgar a ação do particular, que o particular propôs. Isso na prática nunca acontece, tá, gente? Porque o Ministério Público dificilmente deixa passar uma situação dessa. E se deixa, imediatamente o promotor se esperta quando ele vê uma ação penal privada subsidiária da pública e vai, opa, desculpa, eu tô aqui, tô trabalhando, pode me dar ação que eu vou continuar fazendo a ação. Tá bom? Então, sobre esse ponto, é isso. Agora, são 8h20 já, eu vou começar a citação, falar um pouco de citação com vocês, e a gente vai continuar a citação na próxima aula. Eu mandei já um acórdão para Amanda mais cedo, que é o acórdão que eu quero que a gente estude para discutir um pouco. É bem pequenininho, são 9 páginas, é um acórdão do STF bem curto, relativo à citação no processo criminal. E dei uma olhada na legislação, eu vou colocar isso hoje também nos salas virtuais, junto com o vídeo da aula que a gente está tendo hoje. Eu também vou colocar a bibliografia que eu vou começar a discutir hoje, que a gente também vai falar dela um pouco na aula que vem. Lá. Como é que funciona a citação no processo criminal? Deixa eu abrir aqui o CPP na parte de citação. Primeira coisa é o que eu já mencionei para vocês mais cedo. Artigo 351 e seguinte, tá, gente? Do CPP, citação e intimações. Primeira coisa é aquilo que eu mencionei mais cedo para vocês de maneira mais solta. Não existe, na prática, revelia no processo criminal. Primeira coisa que vocês têm que entender do processo criminal é que o acusado, ele não é obrigado, ele não tem as mesmas obrigações que o Ministério Público no processo. Diferente na esfera civil, onde as partes estão mais ou menos numa situação tanto de direitos, quanto de armas, quanto de obrigações para com o processo, mais ou menos iguais, no processo criminal, o preso ele não é obrigado a ajudar o juiz a decidir. Ele não é obrigado a ajudar o processo a caminhar, o acusado do processo criminal. Você não pode exigir que o cidadão que está sendo acusado pelo Estado de cometer um crime ajude em provar que ele é um criminoso. É o princípio do indúbio pro réu também. E no artigo 5º da Constituição, inclusive, fala o quê? Que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, primeira coisa na esfera criminal, eu não sou obrigado a estar em casa para receber a citação. Isso não vai pesar. Vai pesar, sim, na mente do juiz para ele decidir no final das contas. Mas em termos processuais, não vai pesar a mesma coisa. Então, na prática, não existe revelia no processo criminal. Se eu sou citado em ação penal para responder em juízo no dia de eu apresentar minha defesa, no dia da audiência de instrução e julgamento, eu não apresento contestação, eu não vou na audiência, eu sumo, fujo para a Alemanha. O juiz, ele não vai decretar a revelia. Ele não vai dizer que tudo que o Ministério Público está falando é verdade, porque eu não estou aqui para me defender, tá? O acusado não tem obrigação de estar presente para se defender. Esse é o ponto. Que não quer dizer que isso não vai ter efeitos. Tanto no juízo de valor que vai ser feito sobre um cara que correu na cabeça do juiz,
quanto efeitos processuais que a gente vai ver já já. Mas não é a mesma coisa de que eu não apresentar uma contestação numa ação civil. Na ação civil, se eu não contesto, revelia, tudo verdade, eu sou condenado, transito em julgado, eu vou ter que pagar, e eu não apresentei nem contestação. Culpa minha, culpa sua. Devia ter constituído advogado nos autos ou na Defensoria Pública, aparecido lá com advogado. Se você não apareceu, azar o seu. Entenderam? Mas antes da situação que o réu foi citado, vamos começar pela citação. Como é que funciona a citação na esfera criminal? A regra é a citação por oficial de justiça. Diferente da esfera civil, onde a citação pode se dar por correio, na esfera criminal não é uma cartinha que vai chegar na casa do bandido para avisar ele que ele tem que aparecer no tribunal, no fórum. A citação é oficial de justiça, que geralmente vai lá com a polícia. Muitas vezes o réu está preso, então é bem fácil, né? O oficial chega a ordem de citação na delegacia, onde ele está na unidade de detenção provisória, ou no presídio, se ele já estiver cumprindo pena. E aí ele está citado, devidamente citado. Essa citação, assim como no processo civil, tem que ser pessoal, né? Não se cita advogado. A primeira citação, não. A primeira citação tem que ser o acusado. Você tem que achar a pessoa acusada. Que ela nem advogado tem nos autos ainda. As demais, não. Os demais atos processuais, via de regra, a gente vai ver umas exceções aqui também, é possível que se faça por intimação do advogado que está constituído nos autos. Aliás, a regra é essa. Ninguém fica intimando parte de tudo que está acontecendo no processo. Você intima o advogado que está constituído nos autos, no civil e no criminal, tá? A gente vai ver umas exceções no criminais mais na frente. Então você tem que citar. Tá. E se eu não consigo achar o acusado? Daí você gera uma de duas situações. Porque a lei é um pouco confusa aqui. Deixa eu ler para vocês. Tem vários dispositivos aqui. Vocês sabem que eu não vou ler todos os artigos detalhados, mas tem questões assim. Carta precatória, quando o réu não residir na comarca aonde está sendo oferecida a ação penal. Ou seja, o réu mora no Pará, mas ele cometeu um crime aqui no Amapá. Ele está sendo processado na vara criminal de Macapá. Como é que o juiz cita? Carta precatória. Manda a carta precatória para o juiz lá do Pará. O juiz do Pará vai mandar o oficial de justiça citar ele. E aí essa carta precatória volta para o juiz do Amapá para informar que o réu está citado. Né? Coisas que vocês sabem da esfera civil e tal. Deixa eu achar aqui. Quando você não encontra a excelência. Quando você não encontra o bandido. Tarará. Existem duas situações aqui que atualmente na jurisprudência estão em conflito e a gente vai ter que analisar com calma, tá? Uma é a situação do artigo 362 do CPP. Pela situação do artigo 362, o que ele diz? Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos tais e tais aí. Que situação é essa? Situação onde o oficial de justiça consegue demonstrar nos autos de que o réu está se escondendo. Como que ele faz isso? Vizinha fala para o delegado de polícia, para o policial e para o oficial de justiça, olha, ele estava aqui não faz uma hora, ele viu o camburão de polícia chegando aí, ele saiu correndo. Ou então, ele está aqui, ele diz que mora aqui, mas ele fugiu. Né? Tem alguém que está dizendo que o cara fugiu. Não é só porque a polícia não encontrou ele, não, tá? O artigo 362 fala que o réu se oculta. Isso tem que ser demonstrado. Se isso for demonstrado, é possível ocorrer a citação por hora certa, que é aquela citação que o oficial de justiça vai em 3 dias na semana, diferentes, e um deles tem que ser o sábado, para tentar achar o réu, e ele não acha o réu em nenhum desses dias, então ele dá o réu por citado. Ele diz que o réu foi citado por citação por hora certa. O réu não foi citado assim, ele não viu o oficial de justiça. Mas isso constitui citação por hora certa porque eu demonstrei nos autos que eu não encontrei o indivíduo e
eu demonstrei que eu não encontrei o indivíduo porque ele está fugindo. Ele está numa casa, aí eu vou naquela casa, ele fugiu daquela casa, os vizinhos falaram que ele saiu correndo, aí eu vou na outra casa dele, a mulher dele fala, não, ele está fugindo da polícia. Ele sabe que ele está sofrendo processo criminal, ele não quer responder, ele está fugindo. Ah, ele saiu correndo para não sei aonde. Tem que demonstrar isso nos autos, tá, gente? Por quê? Porque essa é diferente da situação onde a polícia não encontra simplesmente o réu. Ou seja, investigou o crime, chegou o inquérito policial para oferecer ação penal, ofereceu sua ação penal e só agora foram atrás do réu para citar ele. Mas não acha o réu, porque por qualquer razão ele não apareceu na delegacia durante a fase da investigação, a polícia não encontrou ele na fase de investigação, porque sempre a polícia vai ouvir o investigado, né? A polícia procurou o investigado, mas por qualquer razão não foi encontrado, mas não está demonstrado que ele está fugindo. Está demonstrado somente que ele não foi encontrado. Não tem prova de que ele está fugindo do processo. E você não pode supor que ele está fugindo do processo e não tem prova demonstrando isso nos autos do inquérito policial, tá, gente? Nessa situação, o que acontece é a chamada citação por edital, que é diferente da citação do 361. A citação do edital está no 363. O artigo 363 diz o seguinte... Não, peraí, desculpa, gente. É o 363 mesmo. É o 363, parágrafo 1º, tá, gente? Artigo 363, parágrafo 1º. Tudo isso foi alterado por legislação de 2008. Funcionava... 361, professor. Não, o 361 Tá, 361. Desculpa, é que o 363, parágrafo 1º também vai falar disso. Mas o 361 também. Que se o réu não for encontrado, será citado por edital. Qual que é o do citação? É o 362, tá. 361 e o 363, parágrafo 1º, falam na citação por edital. A citação por edital, ela é diferente da citação por hora certa. Por quê? Na citação por hora certa, o réu dá-se citado e o processo continua, mesmo sem o réu. É nomeado defensor dativo, da defensoria geralmente, mas não só. Tem lugares onde existem outras regras para nomear defensor dativo. Eu acho que no Brasil inteiro agora tem defensoria. Um dos últimos estados foi o Amapá, tem uma defensoria mais atuante. Mas, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, quando eu fazia curso de Direito, não existia defensoria em São Paulo e quem fazia a defesa do réu eram chamados advogados dativos, que eram indicados pela OAB. A própria OAB mandava a pessoa para defender, essa pessoa recebia do Estado como advogado dativo, não era defensor público. Hoje em dia, eu acho que no Brasil todo, todas as defensorias estão já formadas. Então, o juiz vai dar o réu por citado e vai indicar um defensor para atuar ao longo do processo, é a chamada defesa técnica. E a polícia vai seguir tentando achar ele aí no mundo. Mas ele vai correr o processo, ele pode ser julgado, ele pode ser condenado, tudo pode acontecer ao largo do processo. E ele continua solto. Pode transitar em julgado a sentença e a polícia não acha ele. Quando achar, vai preso. Enquanto não achar, está solto. Mas o processo anda. No caso da citação por edital, o processo não anda. Essa é a grande diferença. No caso 361 e 363, parágrafo 1º, o que acontece? Mais para frente. Cadê? 366. Primeiro, como é que funciona a citação por edital? A citação por edital sai no Diário Oficial. Né? Eu não consegui, eu tentei citar ele. Primeiro você tem que tentar a citação por oficial de justiça, tá? Você não pode ir direto para a citação por edital, não, nem para a citação por hora certa. Tem que tentar achar o cara primeiro. Não achou o cara, não ficou demonstrado que ele deu causa a não ser citado, citação por edital. Citação por edital sai no Diário Oficial, tá as regras aí no CPP, prazo de não sei quantos dias, 15 dias, 90 dias, tarará, para a pessoa responder. Se o réu responder, se ele se der por citado, o processo caminha. Como é que o réu responde? Ele aparece lá na vara, dizendo, eu fiquei sabendo que estão atrás de mim. Aí eu li o Diário Oficial, porque todo dia de manhã as pessoas leem o Diário Oficial, né? Elas acordam, tomam café, abrem o Diário Oficial para ler. Olha, eu tô sofrendo uma ação penal aqui, então vou aparecer lá para constituir advogado, né? 99% das vezes não acontece porra nenhuma. A pessoa é citada por edital, não responde no prazo legal,
E aí o processo não anda. O processo é, nos termos de 366, suspenso. E o prazo prescricional também é suspenso. Vou ler o 366 para vocês. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Então, na citação por edital, se ela é feita, imediatamente o juiz é obrigado a suspender o processo. O que quer dizer? O processo não anda. Não é possível fazer diligência, não é possível fazer decretar prisão preventiva, a não ser em caráter de urgência. Não é possível fazer oitiva de testemunha, não é possível fazer levantamento de prova, não é possível fazer perícia, não é possível fazer porra nenhuma no processo, porque não se sabe onde está o acusado. Porque todos os atos processuais você tem que ter o acusado acompanhando. Então ele não apareceu, não acharam, ele não pode ser penalizado depois ao curso do processo se ele foi citado por edital, percebe? Então, e ao mesmo tempo, você também não pode gerar uma situação na qual o bandido foge e espera o prazo da prescrição passar e ele aparece de novo, estou aqui. Só que ele não pode mais ser acusado porque já deu a prescrição no crime. Não, pelo artigo 366 é suspenso tanto o processo quanto os prazos. Podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes. Não é qualquer prova. É provas que, se você não fizer a diligência, vai acontecer perecimento da prova. Você perde a prova. Não é só porque está passando o tempo, está demorando a achar o cara, que eu vou fazer a diligência. E o caso que a gente vai estudar semana que vem, que eu vou botar para vocês lerem, que eu já passei para a Amanda, é um caso desses, é um caso de diligência de urgência. Tá, gente? Que vai ser discutido aí se podia ou não fazer a diligência e tal, e o que isso vai gerar no final pro processo. Então, só recapitulando. Você tem 3 situações da citação. Citação por oficial de justiça, que ocorreu, achou o cara, citou para o oficial de justiça, seja porque ele está preso, seja porque ele está cumprindo pena, seja porque ele foi encontrado em casa, seja porque ele apareceu na delegacia, e aí o oficial de justiça deu a citação para ele lá na delegacia. Qualquer coisa que o valha. Segunda situação, citação por hora certa. Quando o oficial de justiça tentou achar o cara, mas não achou. E não achou porque o sujeito deu causa. E está demonstrado isso nos autos. Tem a vizinha dizendo que ele saiu correndo pelo quintal aí quando viu a polícia chegando. Tá? Nessa citação por edital, nessa citação por hora certa e na citação feita pelo oficial de justiça pessoalmente, em ambos os casos o processo vai andar. Seja porque o acusado está participando dos atos processuais, seja porque foi nomeado defensor público para realizar todos os atos processuais, mesmo na ausência do acusado. A terceira situação é a citação por edital, que acontece quando o réu não é encontrado e não ficar demonstrado que ele está dando causa ao sumiço dele. Não está provado isso contra ele. Todo mundo acha que ele está fugido, está sumido, mas não está demonstrado nos autos. A polícia não consegue provar que ele está fugindo. Simplesmente não acha ele. Agora, não achar uma pessoa não é a mesma coisa que essa pessoa está fugindo. Pode ser incompetência da polícia. Ainda mais quando você está lidando com criminoso ou com réu, né, que o cara não foi julgado ainda. Ainda mais quando você está lidando com situações de gente pobre. Criminoso geralmente é gente pobre. Tem muito criminoso rico, a gente sabe. Mas criminoso também é gente pobre, que a pessoa está numa situação difícil e acaba caindo na vida do crime aí por dificuldade financeira, que não justifica, mas a maioria é assim, né? A gente sabe. E pobre, a gente sabe que a gente é pobre também. Pobre não tem lugar certo. Pobre, ainda mais esses fudidos que estão cometendo crime, mora em baixada, mora em quebrada, mora em favela, mora em alagado, mora em lugar que não tem endereço. E policial é funcionário público. E tem muitos que são bons, mas tem muitos que são preguiçosos também. Às vezes o delegado não conseguiu achar, ou porque é preguiçoso, ou porque está muito assoberbado. E aí, na hora de despachar lá o inquérito policial dele, ele fala que, tentei achar e não consegui, porque o cara tá fugindo.
Você não pode só falar que o cara tá fugindo, você tem que ter ido atrás e mostrar que o cara tá fugindo mesmo. Porque pode ser, tudo bem que é exceção, mas pode acontecer do cara não tá fugindo, pode acontecer dele estar na casa dele bonitinho, não sabe nem que tá correndo ação criminal contra ele, e aí ele é dado por citado, mas ele nunca não sabe, não apareceram na casa dele, não perguntaram nada pra ele, não intimaram ele na delegacia, não fizeram nada com esse cara, e ele tá sofrendo aí um processo criminal na cabeça, às vezes ele não mora no estado mais, às vezes a investigação tá acontecendo aqui, o cara tá morando lá em Santa Catarina, e aí quando ele vai descobrir que ele tá condenado à prisão por não sei quantos anos aí, ele não teve nem chance de responder no processo. Então, para resguardar essa situação da pessoa que não foi citada, não por sua própria culpa, mas pela incompetência do poder público, é que o dispositivo da citação por hora certa demanda que você demonstre nos autos que essa pessoa está fugindo. E se não ficar demonstrado, tem que ser feita a citação por edital, onde é suspenso o processo, suspenso os atos, suspenso tudo. Tá? Perguntas? A gente vai continuar semana que vem, a gente vai olhar a decisão e mais alguns temas aí. Quando o réu se oculta para não encontrar ele, ele sofre alguma punição? Não, nenhuma. Não, quando é provado? Quando é provado, o máximo que pode acontecer é decretar a prisão preventiva dele. Mas como é que você vai punir ele se ele não tá... Você tem que achar o cara primeiro, né? Depois que culpado, né? Não. A princípio não. Por quê? Porque o cara não é... De novo, cidadão não é obrigado o cidadão não é obrigado a contribuir para sua própria desgraça, tá entendendo? O cara não é obrigado a ajudar a polícia a ser preso, não. Ele não é obrigado a ajudar o juiz ou o Ministério Público a prender ele. Então, a princípio, nada. A única coisa é que, se ficar demonstrado que ele está se evadindo da justiça, a primeira coisa que vai acontecer é que o juiz vai decretar a prisão preventiva dele, pelas razões que vocês vão estudar ano que vem na prisão preventiva, que é um dos casos para decretação de prisão preventiva, tá? Segunda coisa que vai acontecer é que o processo vai andar. Se o processo anda e o acusado não está lá para se defender, a chance dele tomar uma sentença condenatória na cabeça depois é muito maior, porque vai ter testemunha, vai ter perícia, ele não vai ter oportunidade de questionar o testemunho da pessoa, porque prova testemunhal, a pessoa chega lá e fala horrores do acusado, e o acusado não vai ter a chance de desmentir aquela pessoa. E não vai ter mais, porque ele não participou do ato processual, porque ele estava fugindo, problema dele. E aí, na hora que o juiz for formar a convicção dele, ele vai tomar tudo isso em conta na cabeça dele. O juiz vai falar, esse cara está sumido, fugiu, está demonstrado que ele fugiu, provavelmente ele é culpado, né? Diferente da situação do sujeito que não é encontrado, né? E que aí o processo não pode andar e tal. Então, a penalidade... Fala. Nessa citação aí por edital, quando isso acontece, o processo é suspenso. Existe um prazo para ele voltar ao processo, para andar de novo no processo? Quando achar a entidade. Quando a mãe... Não cabe no risco... Hã? Cabe no risco de prescrever? Não, porque o artigo 362 fala que é suspensa a prescrição. Está escrito lá. É suspenso o processo e no 366, desculpa, e a prescrição. Se o acusado está por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Então, se daqui 90 anos achar... Se daqui 90 anos achar o velhinho lá que estuprou a menina quando ele tinha 15 anos... 15 não, né? Quando ele tinha 20 anos, ele estuprou a menina. Fugiu. Achou ele com 90 anos de idade... Depois de ter sido suspenso e tudo, achou ele com 90 anos e quiser processar o cara, abre o processo de novo e corre e manda prender o velho safado, tá? Crime que está suspenso pelo artigo 362, por citação por edital, 366, por citação por edital, suspende o prazo prescricional. Professor. Manda. Me esclareça, o 361, ele diz lá, se o réu não for encontrado,
será citado por edital com prazo de 15 dias. Uhum. O que são esses 15 dias? 15 dias para ele responder. Sai no edital, ele vai ter 15 dias para responder. Se ele não responder nesses 15 dias, suspende o processo, suspende a prescrição e para tudo. Porque pode acontecer, como eu estava brincando com vocês, do cidadão abrir o Diário Oficial assim um dia e falar, olha, eu fui citado, aí vou lá responder, né? É para uma situação desse tipo. Porque se ele for citado por edital e nesse período de 15 dias ele aparece, por qualquer razão ele aparece no processo, aí o processo corre. Aí ele é citado como se fosse citado pessoalmente, tá? Aí não produz os efeitos de suspensão, não produz os efeitos de suspensão da prescrição, tá bom? Perguntas? Mais alguma? Mande. Luciana? Acho que só, né? Luciana tá... acho que ela tinha falado alguma coisa, não? Eu ia falar, professor, mas aí eu resolvi calar. Mas porque eu respondi é porque tu ficou com vergonha. Eu trabalho na prática com isso. Tá, manda bala. Você sabe mais que eu, porque eu não trabalho com criminal, não. Muito difícil eu trabalhar com criminal. Fala aí. E a gente conta esses 15 dias para que comece a contar o prazo da resposta. Ah, então eu falei errado, então, desculpa. O prazo, ele só finda com 25 dias, que no caso são 15, que é a validade do edital. Tá. E depois desses 15, conta-se os 10 dias para resposta. Ah, então erro meu. Depois desse prazo, entendeu? Erro meu. Essa... serve também para qualquer tipo de edital. Aquele prazo é o prazo para começar a contar o prazo processual. Entendi. É o prazo para sair do Diário Oficial. Isso. Tá. Tem aquele período para começar a contar o prazo que o réu tem. Entendi. Tá, erro meu, gente. Desculpa. Esse negócio de prazo, decoreba, não é comigo muito, não. Eu entendo a lógica da coisa, mas a partezinha assim, mecânica de como é que na prática tá andando... Eu entendo a mecânica. Porque você trabalha na área, exatamente. Exatamente. Tá? Então, peraí, deixa eu ver o que o colega tá falando aqui. Ninguém é obrigado por... Esse prazo de suspensão do processo não equivale ao tempo da pena do crime, suspensão por edital? Não. Eu vou dar uma olhada com mais calma, mas eu acredito que não. A pessoa tá suspenso indeterminadamente até encontrar ele. Próximo ID? Não entendi. A Abimael falou alguma coisa que eu não tô entendendo. Mas a gente vai continuar esse assunto semana que vem, tá, gente? Se eu falei alguma besteira aqui, eu me corrijo semana que vem, vou dar mais uma olhadinha, mas assim, o básico é isso, tá, gente? O importante de entender da citação no processo criminal são duas coisas. A primeira delas é não produz revelia, não existe revelia no processo criminal, na prática não existe. O que pode acontecer é o processo andar com defesa técnica, com o advogado ativo, mas sem a participação do acusado, mas isso não produz revelia. E a segunda coisa, que é importante ter em mente, é que o acusado não é obrigado a contribuir para a sua própria desgraça no processo criminal, não. Diferente de no cível, que a pessoa tem que estar presente nos atos e tal. Tá bom? Gostaram? Foi ótima a aula. Sim, professor. Tudo certo. Obrigada, professor. Foi ótimo. Tchau, senhores. Prepara agora para a próxima. Beijocas, fiquem em casa, saúde para todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.